Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, tá? Eu vou fazer alguns vídeos aqui sobre matérias que a gente já trabalhou, mas que trabalhou em sala de aula, que ficaram no início, né? A gente trabalhou em sala de aula antes disso tudo acontecer, porque nem todo mundo pegou essas matérias, né? E aí, para a questão da revisão, ainda mais que hoje em dia a gente está vivendo afastado, não tem como pegar o caderno do amigo para recuperar a matéria, isso complica um pouco o contato. Eu vou fazer algumas aulas de revisão para a gente poder revisar aquelas matérias que a gente trabalhou em sala e nem todo mundo teve, certo? Então, óbvio que eu não vou dar todo o conteúdo, tá? Mas eu vou focar nas matérias mais importantes, tá, gente? Então, começando, né, essa matéria, a gente vai falar um pouco de Atenas e Esparta, nessa aula aqui sobre antiguidade, que é o primeiro assunto. Depois dessas outras aulas, a gente tem Roma e o regime feudal, né, e absolutismo, que acho que são as principais aí para a gente, para ter em mente todo o conteúdo que a gente vem trabalhando posteriormente, tá? A gente já está entrando no iluminismo, no nosso cronograma, já estamos na metade, bem dizer assim, do cronograma em história geral. História do Brasil a gente está um pouquinho atrasado, a gente tem até que andar um pouquinho, mas eu vou fazer essas aulinhas de revisão para a gente poder ficar em dia, tranquilo? Então, vamos para a aula, que é chamada Antiguidade Clássica, tá? Que dentro dos aspectos que são mais importantes, nos vestibulares a gente tem Atenas e Esparta, tá? Então vamos lá, Grécia Antiga e a democracia ateniense. Iniciando aqui sobre o que era a Grécia Antiga, tá? Como que se configura a Grécia Antiga? A Grécia Antiga ela vai ficar numa região onde hoje a gente conhece como a bacia do Mediterrâneo, tá? E nesse mapa a gente consegue ver de forma clara as regiões em que ela se expande, tá? Primeira coisa, ela fica no litoral, tá? A maioria das cidades vai ficar no litoral por questões econômicas, etc. Mas o primeiro pensamento, quando a gente lembra de Grécia, a gente pensa numa civilização avançada, etc. Porém, quando a gente vai falar de Grécia, a gente tem que entender que são regiões com pouca fertilidade no solo, tá? Regiões litorâneas, ou seja, a questão da navegação, mas também um solo acidentado e região montanhosa. Isso explica o porquê a configuração da Grécia ela se faz em diversas cidades-estado, diversas cidades independentes, porque essas cidades elas deveriam respeitar o quanto esse solo, o quanto essa região ela poderia fornecer para essas civilizações, para esses povos. Então, não poderia ser muito grande, porque a quantidade de alimento, a quantidade de gente que essas terras vão suportar não é tão grande, certo? Isso acaba resultando em isolamento de grupos humanos, né, e maneiras diferentes desse desenvolvimento que vão ser ligadas e principalmente à possibilidade de cada região que eles vão se assentar, tá? E aí, quando a gente vai falar da Grécia, a gente vai dividir ela aí em alguns períodos, tá? O primeiro deles seria o período micênico, tá? Que vai de 1950 a 1100 a.C. Como assim, professor? Tá voltando no tempo? Não. Quando a gente fala de antes de Cristo, a gente está falando uma contagem regressiva até o nascimento de Cristo. E aí, a partir disso, a gente vai contar ano 1, ano 2 após Cristo, tá? Então, esse período micênico ele vai ser marcado por uma série de invasão de diversos povos, tá? Esses povos, tá, vão ser chamados primeiros povos, são os, né, entre outros, aqueus, eólios e os jônios, tá? Esses povos, eles vão através desse processo de invasão, que vai ficar conhecido como a primeira diáspora grega, tá? Eles vão construir as primeiras fortificações e tal, vai ser um embrião do que vai se tornar a Grécia ali, e aí chama a atenção para a configuração aí das cidades de Atenas e Esparta, no mapa visível aí dessas invasões, tá? Então vamos seguindo. Vale destacar aqui a figura do Homero. Quem é o Homero, tá? O Homero, ele é conhecido, tá? Por alguns historiadores como
Idade das Trevas, esse período homérico, tá? É porque antes dele, né, ou na verdade, só se conhece sobre esse período através dos escritos desse cara, do Homero, tá? Ele vai escrever duas obras, tá, muito famosas, que é a Ilíada e a Odisseia, tá? Supostamente, na verdade, não se sabe nem se existiu o Homero, se foram Homeros, várias pessoas, tá? Mas hoje se atribui essa obra a ele, e essa obra que ela vai retratar aí a Guerra de Troia, né? A questão da configuração da Grécia. Isso é o que se tem conhecimento aí através desses escritos. A gente só conhece sobre esse período através desses escritos. Quando a gente está falando de um período muito antigo, tá? A Idade Antiga principalmente, é bem complicado da gente saber muito bem o que aconteceu. A gente vai ter fontes que vão falar com a gente através das fontes primárias, são as chamadas, né, através da arqueologia, quando a gente vê, né, os arqueólogos extraindo aqueles vasos, e aí através desses fragmentos a gente tenta remeter a alguma coisa do que aconteceu, mas isso é muito complicado, tá? Então, de certa forma, a maior parte do conhecimento que a gente tem da época é através da Ilíada e da Odisseia, tá? Então, já do período homérico, né, que é o período que a gente conhece principalmente por essa obra, né, essas obras, a gente vai ter a formação do que se, como se forma uma cidade-estado, tá? Ela vai se seguir essa estrutura aqui, ó, que está mostrada aqui nesse exemplo para vocês, através dos gêneros, tá? Principalmente com a autoridade centrada na figura do pai, né, da autoridade, né, patriarcalista, o chamado pater, tá? Aí a gente vai ter ela crescendo, né, cada vez mais, esses gêneros, ele cria a fratria, que aumentando um pouco vai virar a tribo, depois se torna o demos, até se tornar a cidade-estado, tá? Ou seja, né, a gente vai ter um crescimento exponencial aí dessas pessoas, né? Surge de uma necessidade, tá? O ser humano ele começa a socializar principalmente por conta da necessidade, a necessidade de extrair recursos da terra, a necessidade de se defender de outros povos. Então eles acabam se unindo, tá? Para poder se defender e sobreviver, e com isso eles vão criando, e conforme eles vão crescendo, vão criando regras, hierarquia, estratificação social, etc. Tá? Com o crescimento populacional, a gente tem, naturalmente, disputa por terras férteis, disputa por terras melhores, as melhores terras. Tá? E a gente tem a união dessas tribos, em tribos organizadas, o que vai ser o embrião aí da polis. O que é a polis? Quando você ouvir esse termo polis, polis são as cidades-estado grega, é como é chamadas cidades-estado grega, tá? Mas polis, que estranho, professor, chamar a cidade de polis? Como assim? Não, não é não. Quer ver? Quando a gente fala Florianópolis, cidade de Floriano, Petrópolis, cidade de Pedro, Petro, né? Porque na verdade Pedro é em latim, né? Petro, né? Enfim, outros exemplos. Florianópolis, cidade de Florianópolis, não me vem outra cabeça. Mas para você ver, Florianópolis, polis, tá? Vem dessa herança, tá? A gente vai ter aí a segunda diáspora, que vai ser a colonização grega e a propagação da sua cultura, a cultura grega já, a expansão dessa cultura, tá? Aqui é um exemplo do que seria uma polis, uma cidade grega de forma geral e os núcleos que elas têm. Já teve questão do Enem cobrando sobre, se eu não me engano, a Acrópolis e a Ágora, tá? São a Acrópolis, não sei se vocês não veem o meu mouse, mas nessa imagem aqui, tá vendo o ponto mais acima ali, né? O topo ali, vocês vão ler ali que é a Acrópolis, tá? E a Ágora aqui seria onde acontecia o comércio, a maior parte da população ia circular de forma geral, tá? E aí a gente já entra no período arcaico, tá? Que vai de 800 a 500 a.C. Tá? A formação das polis vai surgir dentro desse período, né? Que cidades-estado que possuem suas próprias organizações políticas e realidades sociais distintas. Cada polis vai ter suas próprias leis, vai ter suas próprias regras, sua própria estrutura social. Muitas vezes a cultura deles vai ser diferente, tá?
E no caso aí a Acrópole, núcleo urbano, geralmente no ponto mais elevado da sociedade, que vai reunir aí os filósofos, aqueles, né, os homens mais importantes, tá? A gente vê aqui ao lado de fora as plantações que vai sustentar toda essa polis, né, essa cidade. Tem o porto, como a gente falou, que eram cidades portuárias com grande navegação, estados, teatro grego muito famoso, as fortificações para evitar de ataques, muitos ataques, etc. Tá? Vamos lá. E aí, né, a gente falou de maneira geral para essa estrutura das cidades-estado. Agora a gente entra especificamente em Atenas, né? Na cidade ateniense. Tá? É importante entender que esses gregos, essas cidades, elas são diferentes. Tá? Inclusive, você pode ter um ateniense e ele não suportar um espartano, por exemplo. Né? Ele falar para o espartano: olha, seu espartano, você é um milico, você só pensa besteira, você só sabe guerrear, você não é sofisticado, você é, é bruto, você não pensa, você só age, você só mata, você só espanta a discórdia, mas você é grego. Eu reconheço você por ser grego. Nós temos culturas semelhantes. Nós veneramos o mesmo Deus, certo? Eu sei que Ares protege Esparta, né? E da mesma forma, o espartano pode dizer para o grego: você é um maricas, você é fraco, você não é propenso na arte da guerra, mas eu te reconheço como um grego. Atenas protege né, a cidade, a deusa Atena te protege, porque você é grego. Né? Então eles se reconheciam como iguais, apesar das suas diferenças, que é algo muito interessante. A Atenas, né, entrando aqui de fato, a cidade da filosofia, tá? Sociedade antiga de Roma, tá? A gente vai ver aqui a estratificação da sociedade, tá? A gente tem os cidadãos aqui separados, tá? Esse carinha com a lança aqui, né? E como, né, cidadãos. E aí, do outro lado, né, com menor importância, a gente vai ter as mulheres, os escravos, os estrangeiros e os considerados não cidadãos, tá? Uh, Atenas vai ser uma cidade com intensa troca comercial, tá? A mão de obra escrava, ela vai ser sua principal fonte de riqueza, tá? Principalmente para gerar o ócio, tá? Para os chamados eupátridas, que eram os fundadores, eram os homens descendentes daqueles genos, que seriam os primeiros homens, tá? Se dedicarem à filosofia, tá? Mas eu gosto de fazer um atento aqui quanto à escravidão. A gente, nós brasileiros, por conta da violência que foi a escravidão africana, a gente tende a assumir ou ver esses elementos da escravidão africana em outras escravidões. Tá? Eu gosto de falar que houveram escravidões, regimes de escravidão diferentes. Tá? Por quê? A escravidão aqui, por exemplo, na Grécia, ela é diferente da escravidão que vai ser empreendida na África. Tá? Um escravo, por exemplo, ele poderia ter uma vida melhor até certo ponto do que um não cidadão ou do que uma pessoa mesmo muito pobre em Atenas, tá? Por quê? Por que isso acontece? Digamos que ele fosse escravo de um dos homens mais ricos de Atenas, tá? Que ele trabalhasse fazendo os afazeres domésticos, por exemplo, tá? Ele teria uma vida cheia de regalias por conta daquele que é o seu senhor, tá? Que o financiaria. Quando a gente fala da escravidão de Roma, para citar outro exemplo, um escravo de Júlio César, por exemplo, ele poderia ter uma vida melhor que um plebeu, tá? Por ser o escravo de Júlio César. E muitos da elite até se dirigiriam a esse escravo com um certo respeito, por saber que ele é um homem muito próximo a Júlio César. Tá? Podia ajudar, inclusive, Júlio César nas suas estratégias militares, por exemplo. Então é uma escravidão que é muito diferente à escravidão que foi empreendida aqui na América, tá? Então eu gosto de fazer essa ressalva. Quando a gente for trabalhar a escravidão americana, a gente vai falar mais a fundo do que foi a escravidão na América, tá? Mas
Eu gosto de dar esse ponto agora para não acabar confundindo numa questão, tá? A sua forma de organização política serve de, né, soberania sobre outras cidades que a imitavam, tá? Então vamos seguindo. E aí a sociedade, a divisão social, né? Lembra daquelas pirâmides que dividem o topo da sociedade até a base da sociedade, tá? Atenas é formada pelas seguintes camadas sociais: os eupátridas, tá? Os chamados bem-nascidos, a aristocracia que detém a maior parte dos privilégios, construía, é, construída pelos proprietários de terra. Os georgóis, pequenos proprietários de terra em regiões menos férteis, tá? Os tetas, que não possuem terras, mas são trabalhadores assalariados, os demiurgos, que são artesãos e comerciantes, principalmente concentrados no litoral, os metecos, que são estrangeiros, tá? Que moram em Atenas e normalmente eles vão se dedicar principalmente ao comércio, tá? Eles não têm direitos políticos e não podem comprar terras, tá? Por serem estrangeiros, e os escravos aí na base da sociedade ateniense. Dá aqui a pirâmide, né, especificamente, certo? E aí meio que essa divisão meio que a gente viu agora, mas de uma forma mais traduzida para a gente, tá? Cidadãos, quem era cidadão em Atenas, tá? Eram homens com mais de 18 anos, tá? Eles participam do governo ativamente e têm muitos direitos, tá? Eles podem ter propriedades e pagam impostos. Esses não trabalham. Mulheres, livres ou não, não detinham direitos. Importante citar isso, tá? Sendo mulher, mesmo sendo livre ou não, ela não detém direito. Ela não participa da política, tá? Ela deve sempre obediência a um homem. As ricas, elas normalmente ficam em casa e as pobres, elas tinham que trabalhar, não tinha jeito, tá? A gente já vai falar mais sobre as mulheres, a figura feminina em Atenas, tá? Os estrangeiros, eles são livres, mas não participam da política. Eles pagavam impostos, servem, né, muitas vezes vão ter a obrigação de servir o exército, não podem ter propriedade e normalmente vão trabalhar no comércio, tá? Os escravos não eram livres, obviamente, eram propriedade de algum cidadão. Esse é a maior pista para a gente aqui do que é essa escravidão, é a questão da propriedade. Quando um homem ele é propriedade, tem essa ideia de propriedade de outro homem, tá? Isso vai gerar a escravidão. Eles eram prisioneiros de guerra, na maioria dos casos, ou filhos de escravos, tá? Trabalham na agricultura ou no serviço doméstico, vai depender aí de quem é o senhor, né? De quem é o dono desse escravo, certo? Ok. Então vamos lá para os aspectos políticos, tá? De Atenas. A monarquia vai ser a primeira forma de governo que a gente vai ter em Atenas, tá? O poder vai se concentrar no chamado Baliseu. Os eupátridas, nesse sistema monárquico, eles ganhar influência suficiente para acabar com a monarquia. Por quê? A monarquia é o governo de um só. Então apenas um eupátrida governava. E isso fazia com que todos os outros eupátridas que tinham grande dinheiro, riquezas e influência, quisessem também participar da vida política, e acabam que eles vão se organizar e derrubar essa primeira forma de governo, e criando uma oligarquia, que é um governo de poucos, tá? Que vai ser basicamente o governo dos eupátridas. Mais eupátridas vão conseguir participar do governo, tá? Vai ser governado através de um conselho chamado arcontato. Esse formato ele vai desagradar tanto os pobres, obviamente, quanto aos ricos comerciantes, porque lembra que os comerciantes, mesmo que eles tenham riqueza, eles não vão ter participação política. E eles vão começar a pressionar para ter uma maior participação política. Até que a gente vai ver os chamados legisladores ou formuladores. O primeiro deles é o Drácon, que vai criar o primeiro código escrito de leis, que é algo importantíssimo, porque enquanto a lei ela não é escrita, ela pode ser mudada ao interesse da ocasião. A partir do momento que se tem um código escrito de leis, isso não vai poder mais ser alterado, tá? Segundo, vai ser o Solon, que ele vai dividir a cidade censitariamente, né, privilegiando os demiurgos, os comerciantes.
A partir daí, desse privilégio aos comerciantes, os eupátridas eles vão ficar insatisfeitos com a redução do seu poder, né, do seu poder político, e vão usurpar o poder através de um golpe, né, criando o que a gente vai chamar de período de tirania. Né, vão governar de forma autoritária, impondo a sua vontade. Tá? Porém, isso vai gerar Atenas fica à beira de uma guerra civil, com diversos grupos de poder querendo a participação política, e até que a gente vai ter lá o Clístenes, que vai, após uma revolta, vai criar uma forma muito complexa de governo, uma forma muito complicada e até com, né, traz alguns problemas, mas que é a nossa conhecida democracia, né? Não a nossa, né? Obviamente que a democracia mudou muito desde lá, mas seria um modelo democrático, primeiro aí, modelo democrático que se tem conhecimento, tá? Seriam 10 tribos, cada uma dessas tribos elegeria 50 representantes. Esses representantes vão formar uma assembleia chamada Assembleia dos 500, que vão definir o que vai ser debatido na assembleia principal, que é a eclésia, muito semelhante ao parlamento, né? Olha que coisa interessante, a democracia nascendo. E isso a gente está falando de 500 a.C., gente. Olha que coisa impressionante. E aqui é meio que um modelo de como vai funcionar essa democracia ateniense, tá? A gente tem não exatamente essa divisão, legislativo, executivo e judiciário, mas como a gente pode atribuir de certa forma, tá? Olhando para a gente com o olhar de hoje, tá? A gente tem o Areópago, que é composto por antigos arcondes, que vai julgar os crimes graves. Tem o Elieu, que tem 600 elementos, vai julgar os crimes vulgares, tá? Esses dois elementos aí vão ser selecionados por sorteio. E aqui no centro a gente vai ter o Conselho dos 500, aqueles 500 que a gente viu que vão ser eleitos, tá? Né? Eles vão preparar os trabalhos da eclésia, que seria o principal, que é a Assembleia de todos os cidadãos, que vai tomar as decisões e fazer as leis, tá? A eclésia, certo? Vai ser sustentada por todos os cidadãos, e do outro lado aqui, por eleição, né, vamos ter os estrategos, que seriam chefes militares e políticos, tá? E por parte de um sorteio, né, os arcontes, que vão cuidar das funções religiosas e também judiciais. E aqui falando da cidadania ateniense, aí a gente entra aqui para falar da mulher, tá? Quem era o cidadão ateniense? Esse cidadão aqui que está decidindo isso tudo nessa democracia. Primeiro, para você ser cidadão, você teria que ser homem, somente homens livres, você teria que ser homem e livre, de pai e mãe ateniense, maior de 18 anos, nascido na cidade, ou seja, se você preencher todos os requisitos anteriores, mas não tiver nascido em Atenas, não é considerado um cidadão. Tem que ter cumprido serviço militar por 2 anos, tá? E possuir bens em Atenas. Se você tiver todos os outros anteriores, mas não possuir bem, você não é considerado cidadão, tá? As mulheres, os escravos estrangeiros não desfrutavam de nenhum direito político, tá? A mulher em Atenas, ela era vista como um ser inferior, um ser imperfeito. Inclusive, né, se discute muito isso hoje, o homossexualismo, a prática homossexual, era amplamente difundida em Atenas, tá? A relação sexual com a mulher era apenas para fim não só para fins de reprodução, mas é óbvio que também tinha a questão da realização pessoal, mas era vista como uma relação imperfeita, porque a mulher era imperfeita. E somente uma relação entre dois homens era vista como uma relação perfeita. Olha que coisa polêmica. Tá? Aqui é uma música para falar um pouco da mulher ateniense, de como ela sofria, de como ela era negligenciada nessa sociedade de forma geral, tá? Enfim, só para retratar um pouco dessa é, imagem da mulher, tá? Inclusive, né, o Enem adora trazer músicas, trechos de música, poesias, etc, para fazer discutir esse tipo de questão, tá? Então, aqui a gente fecha um pouco do que foi Atenas, tá? Como é que se era a cultura, a política e a economia ateniense, tá? Aqui a gente entra já em Esparta ou Lacedômia,
tá? Que é a região ali da Península do Peloponeso, tá? Eles vão ter descendência daquelas invasões dóricas, tá? Vão ser descendentes diretos dos dórios, tá? E por isso vão trazer uma herança de guerra, né? Uma herança de povo militarizado, tá? A sociedade espartana, a divisão da sociedade espartana, ela vai ser feita entre os espartanos ou os esparciatas, que vão ser descendentes dos dórios, formando a aristocracia guerreira de cidadãos soldados. Os periecos, que são homens livres descendentes de povos nativos, né, que não vieram diretamente dessa invasão, tá? Que não resistiram a essa invasão e não têm direitos políticos, tá? E vão se dedicar ao comércio e ao artesanato, tá? Importante, os espartanos, eles são soldados. Eles não se dedicam a nenhum outro trabalho que não seja a guerra, tá? Então, por isso, eles vão trazer de outros, tanto os escravos, ou próprios periecos, a todo o trabalho que não seja a guerra, tá? O espartano, ele só serve para a guerra. Os ilotas, que vai ser a maioria esmagadora da população espartana, tá? Que são escravos, tá? E já explico por quê. Eles são descendentes dos povos nativos que não vão resistir essa invasão. Ah, professor, mas se eles são a maioria, por que eles não se revoltam e tomam poder? Eles se revoltaram em algumas ocasiões, mas a gente está falando dos espartanos. Os espartanos, eles são, talvez na guerra, imbatíveis, tá? Então eles foram reprimidos diversas vezes e acabaram por não se rebelar mais, tá? E óbvio que a repressão, a revolta não é uma repressão que é tão amistosa, é feita de forma muito violenta. A política espartana, né? A gente falou da ateniense, agora como é que funciona a espartana? A espartana é bem mais simples, tá? A gente tem um eforato, que é um conselho, tá? Dos 5 zéforos, né? Que são meio que vigilantes. É o órgão executivo, ele vai fiscalizar a obediência das leis e da vida econômica dos cidadãos, tá? Dentro desse eforato, a gente vai ter uma divisão entre 3. A diarquia, que seria o que é diarquia? É um governo de 2 reis. Normalmente, um exerce as funções políticas e um exerce a função das guerras, porque no momento que tivesse uma guerra, o rei, né, guerreiro, teria que sair e aí o outro assumiria as funções dentro de Esparta, tá? Eles vão exercer funções religiosas, militares e jurídicas. A Jerusa, que é a Assembleia dos Anciãos, são aqueles homens mais velhos de Esparta, acima dos 60 anos. Esparta vai, os espartanos, de maneira geral, eles vão valorizar muito os velhos, né, os mais velhos, né, os idosos. Por quê? Porque era muito difícil você sobreviver. Um espartano, a expectativa de vida dele não era muito longa, tá? Então, eles respeitavam muito esses idosos, tá? Eles vão ser responsáveis pela elaboração de leis. E, por fim, a Ápela, que é a Assembleia formada por cidadãos, que vai ser responsável por eleger os membros da Jerúsia, tá? E ratificar as suas decisões. Ou seja, ratificar, gente, é meio que não aprovar, mas dar o seu joinha, tá? A seu aval. Uma vez que a Jerúsia ela fez uma lei, a Ápela fala, não, eu estou de acordo, tá? Período clássico, tá? De 500 a 338 a.C., a gente vai ver a Esparta, né, sendo invadida, né, pelos persas, tá? As polis gregas vão enfrentar um grande inimigo em comum, tá? Eu gostaria de citar aqui também, que a gente falou aqui da mulher ateniense. Em Esparta, a mulher ela não é vista com o mesmo desdém. Aqui em Esparta, a mulher ela é muito bem vista, tá? Eu recomendo para vocês sobre aprenderem, né, sobre Esparta de forma mais lúdica, assistirem o filme 300 de Esparta, tá? Ele vai ilustrar muito bem como é que é formado um espartano, tá? O espartano, o que acontece? Assim que ele nasce, a primeira coisa que nasce, eu tinha falado porque que era tão difícil você chegar à idade, né, mais avançada em Esparta. E por que a população espartana era tão pequena? Porque assim que nasce, aqueles que apresentassem qualquer traço, né, de deficiência era jogado num precipício, tá? Era jogado de um precipício para ser morto.
tá? Para vocês terem noção, a própria mãe espartana ela jogava porque o filho nasceu defeituoso e um espartano ele só pode ser soldado, só podem ter soldados perfeitos. Para você ser um espartano, você teria que ser um soldado perfeito. Portanto, se você tem alguma imperfeição congênita, você já era morto assim que nascesse, tá? Ok, aqueles que não morriam nesse momento, certo? Eles eram criados com a mãe até determinado momento da infância para aprender as leis e os costumes espartanos. A partir de dada idade, ele era mandado, era levado, tirado dos braços da mãe para se formar um soldado espartano. E aí como é que é esse treinamento? Ele vai ficar até a sua maioridade, né, tendo treinamentos militares, tá? Aprendendo a usar a espada, o gládio, o escudo, a lança, a arte da guerra, vai ser treinado a arte da guerra. São retiradas dele suas vestes, porque o espartano não poderia sentir nem frio e nem calor, tá? Ele deveria ser um soldado em qualquer condição, tá? E aí eram feitas diversas provas e lutavam com animais, com lobos, leões, né? Enfim, eles lutavam com animais para você treinar ele mesmo, né? Para separar somente os melhores soldados. Aqueles que sobreviviam ainda à maioridade, né, eles passariam por uma última aprovação, né? Uma última aprovação. Eles eram soltos em regiões florestais, né? Na mata, né, uma região, uma floresta, e ele deveria regressar a Esparta sem nada. Eles largavam ele lá só na mão e ele tinha que voltar a Esparta. Quando ele chegava a Esparta, ele passava nessa aprovação e ele era considerado agora sim um soldado espartano. Ele recebia seu glade, a sua lança e seu escudo e agora ele é um soldado espartano. E agora, né, ele fazia um juramento nesse regresso, né, que essa é sua lança, esse é seu escudo, né, quando sair de Esparta, regresse com ele ou regresse sobre ele. Ou se, é porque assim, ele quer dizer o seguinte: quando você voltar para Esparta, ou você volta vivo, segurando sua espada, seu escudo, ou sob seu escudo, né, o corpo, somente o corpo sendo carregado, né? Para os espartanos era uma honra morrer na guerra, tá? Era uma honra. Então eles não tinham medo de morrer, tá? Lutando. E isso também ajuda a entender por que a população espartana ela é tão pequena. Porque, obviamente, que a maior parte dos que nascerem vão morrer. Nem todos vão conseguir chegar à fase adulta. Tá? E voltando aí sobre o avanço persa, né, o avanço persa sobre a Grécia. E aí você vai ter as chamadas duas guerras médicas. Tá? O ataque de Xerxes, que é filho de Dário I, pelo norte da Grécia, e a resistência heróica lá do Leônidas de Esparta, que é retratado no filme 300 de Esparta, tá? É óbvio que o filme ele romantiza, tá? Não são só 300 soldados, são 300 espartanos, mais alguns soldados aliados, tá? Que vão lutar, cerca de 3.000. Só que eles enfrentam de fato cerca de 100 mil soldados de Xerxes e conseguem segurar esse avanço dos persas até que a Grécia conseguisse se organizar para resistir a essa invasão, tá? A Atenas é evacuada e ocupada, né? E os atenienses eles vão conseguir, a partir dessa organização, afundar os navios de suprimentos persas e conquistam a vitória final, tá? Bom, essa foi a aula, espero que tenha sido proveitoso para vocês entenderem um pouco do que é essa civilização ateniense e espartana e de como que se dividia a Grécia, né? Essa civilização tão rica e tão interessante para a gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando você está assistindo. E até a nossa próxima aula. Tchau!